Muito bem, então temos falado sobre os discípulos de Jesus, que os cristãos são discípulos. A palavra discípulo aparece mais de 260 vezes no Novo Testamento. Discípulo basicamente é um aprendiz, um aluno, aquele seguidor, aquele que segue as ideias e as doutrinas de outrem. No nosso caso, queremos ser discípulos de Jesus, seguindo a sua ideia, a sua doutrina e os seus ensinamentos. Amém? Amém. Nós vimos as 3 vezes no Novo Testamento que aparece a palavra cristão, em Atos 11, 26, Atos 26, 28 e 1 Pedro 4, 16, mostrando que os discípulos foram chamados cristãos, que Paulo queria persuadir Agripa a se tornar cristão, não só Agripa, mas todos naquela assembleia. E Pedro disse que temos que sofrer como cristãos sem se envergonhar desse nome, mas através desse nome cristão nós podemos glorificar a Deus. Amém? Então, discípulos são seguidores porque Jesus disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Discípulos fazem sacrifícios, pois Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se. Então os discípulos fazem sacrifícios. E os discípulos têm prioridades. Jesus disse: quem vem a mim e não aborrece pai, mãe e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. Ele disse que temos que calcular a despesa para verificar se podemos ser fiéis até a morte. Ele disse que temos que analisar as nossas alternativas e nos render a Deus antes do confronto final, porque não tem como desobedecer a Deus e sair ileso desse conflito, né? E ele disse que a pessoa que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser seu discípulo. Ou seja, a pessoa não tem necessariamente que vender as suas coisas, mas Jesus quer o primeiro lugar na vida da pessoa, acima de todas as suas posses e de todos os interesses dela. Amém? Vamos ler Mateus 10, versículo 22, para concluir a nossa aula de hoje sobre os discípulos de Jesus. Mateus 10, 22, vamos ler o que está escrito. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Muito bem. Então os discípulos devem ser perseverantes. Amém? Devem ser perseverantes. Não adianta ser discípulo com data de validade, né? Então, infelizmente, né, você vai ficando velho na caminhada cristã e você vê que muitas e muitas pessoas começam, né, mas vão caindo da graça, vão saindo do caminho, vão afastando-se de Deus, de Jesus, dos irmãos e vão parando de perseverar. Mas nós temos que perseverar ainda que nós sejamos odiados, né? Então Jesus não falou assim: se um dia vocês forem odiados, né? Não, ele disse que o ódio que o mundo sente para com os cristãos é certo. Sereis odiados, né? Então, se nós queremos ser amados por Deus, provavelmente vamos ter que enfrentar o mundo que não quer nada com Deus, né? Então, o mundo não gosta das pessoas que seguem os princípios cristãos, porque eles se sentem desmoralizados. Se você fala a verdade no meio de um monte de gente mentirosa, então você torna-se moralista, chato, quer ser mais que os outros, né? Então o mundo passa a te odiar. Se você é um marido fiel no meio de um monte de pessoas adúlteras, as pessoas acham que você é moralista, né? Ou que você não entra na deles e te veem como uma ameaça à má consciência deles e aos prazeres, enfim. E se você é honesto num mundo desonesto, né, então às vezes fica até difícil fazer negócio, né? Então o mundo vai acabar nos confrontando
porque eles se sentem confrontados pela luz que brilha em nossas vidas. Então, fique certo que todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido, né? Então, Jesus disse: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele que perseverar até onde? Até o fim, né? Então, o batismo não é o fim. O batismo é novo nascimento. Começo, né? Exatamente, o batismo é o começo de tudo, né? Então, o batismo é a largada dessa corrida, dessa carreira que nos está proposta, né? O batismo é a largada da corrida e não a chegada. Então, depois do batismo, o novo cristão ele deve crescer e amadurecer espiritualmente na fé e tornar-se um adulto espiritual, maduro espiritualmente, né? Mas para isso, os irmãos precisam de tutores, né, de cuidadores, né, de pessoas que dão a eles o alimento até que eles aprendam a alimentar-se por si próprios, né? Para isso que existem os irmãos mais velhos, né, os obreiros, as pessoas dedicadas a Deus que vão cuidando dos novos convertidos, né? Mas tem que perseverar até o fim. Então, às vezes a pessoa logo batiza e logo desvia, né? Não consegue ser fiel na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, viver uma vida de pureza. Então, a pessoa tem que entender que, na verdade, no batismo as coisas começam, né? Como um bebê precisa crescer, nós também precisamos do genuíno leite espiritual que pode prover o nosso crescimento para a salvação. Depois de bastante leite espiritual, nós começamos a comer o alimento sólido da palavra, né? E aí nós vamos sabendo discernir entre o bem e o mal e escolher sempre o bem. Amém? E Jesus disse: sereis odiados de todos por causa do meu nome, e aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, né? Então a palavra salvo aqui está no sentido da salvação completa depois do juízo final, né? Então a pessoa precisa se manter na condição de salvo para que a sua salvação seja amplamente suprida na vinda de Jesus, né? Então só vai ser salvo na eternidade quem se manter salvo, né, perseverando como discípulo de Jesus nesse mundo, né? Então Jesus disse: esse será salvo, né? Salvo completamente, sem a possibilidade de se tornar perdido. Então nós temos que entender o seguinte, que a salvação em si, ela é recebida no momento do batismo, né? Então a pessoa tem fé, arrepende dos pecados, acredita em Jesus e é batizada. E a salvação em si é recebida no momento do batismo. Então no batismo em Cristo, no batismo bíblico, a pessoa ela recebe uma condição espiritual, a condição de salvo, né? A condição de filho de Deus, a condição de cidadão do reino celestial, né? Então a salvação é recebida no momento do batismo, no sentido de que estamos salvos depois do batismo, mas salvos condicionalmente, né? Ou seja, a condição para nos mantermos salvos é a perseverança, né? Então depois do batismo, né, a salvação é recebida no momento do batismo e nós continuamos salvos, condicionados à nossa perseverança, né? Então nós podemos dizer que a salvação é recebida no momento do batismo, mas ela não é irrevogável até o fim, né? Se a pessoa não perseverar até o fim, ela pode ser perdida. Mas se a pessoa perseverar até o fim, então a salvação dela vai ser completa, vai ser final, definitiva. Amém? Então nós devemos perseverar firmes, né, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, até a nossa morte, ou até a segunda vinda de Cristo. O que acontecer primeiro, nós temos que estar fiéis. Amém? É claro que todo mundo quer que Jesus volte, né? As pessoas não querem ir para o céu, mas não querem morrer, né? Mas nós temos que ser fiéis, ainda que nos custe a própria vida.
Amém? Ah, Então, então é isso. Então, se a morte vier cedo ou vier tarde, nós temos que estar perseverando. Amém? Nós temos que morrer na fé, morrer na perseverança, morrer em Cristo. A Bíblia diz: bem-aventurados que desde agora morrem no Senhor, porque as suas obras os acompanham. Então devemos perseverar firme na fé até a nossa morte ou até a segunda vinda de Cristo. Amém? Então os discípulos devem ser perseverantes, porque só os discípulos perseverantes é que serão recompensados. Vamos ler Marcos 10, 28 a 30. Marcos 10, 28 a 30. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Muito bem. Então quer dizer, vamos continuar em primeiro lugar. Vamos continuar a perseverança. Não podemos perder o primeiro lugar. Né? Se somos discípulos, temos que continuar sendo discípulos. Né? Não podemos ficar para trás. Então os discípulos perseverantes, eles serão recompensados. Né? Jesus viu o jovem rico ir embora porque era dono de muitas propriedades, não quis seguir Jesus pelo apego às coisas desse mundo, e Pedro disse: Senhor, nós deixamos tudo, né, para ser discípulo, para te seguir. Pedro está perguntando: o que nós vamos ganhar? Né? Então Jesus disse, né, ninguém há que tenha deixado casa, pai, mãe, irmãos, filhos, campos, né, por amor de mim e do meu nome,